A construção civil, ela é um ramo onde as pessoas empreendem e viram empresários por necessidade, por oportunidade. E muitos têm já uma cultura estabelecida, mas não conseguem entender a base do que é a cultura. Quando a gente entra em diversas casas de pessoas que a gente conhece, e as pessoas podem ser até parecidas da mesma família, cada uma dessas casas, o contexto não é diferente? Sim. A forma como coloca a mesa, a forma como se comunica, se as pessoas falam muito alto, falam muito baixo, se a TV tá muito alta, muito baixa, que tipo de assunto acontece ali dentro e de forma que recepcionam você. Um Obracast hoje que eu tô vindo como aluno. A pessoa gosta de convidar pessoas que eu admiro. Ela fala de um tema cultura organizacional, fala de outros também. E para me ajudar hoje, né, eu chamei o Pedro como co-host. No processo seletivo você tem que qualificar ao máximo aquela pessoa para ela entender que vai ser home office, entendeu? Mas mesmo assim a cultura vai ser bem difundida diariamente. Aqui funciona assim. E aí entra, né, a pessoa lá especialista nessa área perguntando, mas por quê? E aí quando a gente começa a questionar, as respostas não chegam, porque sempre foi assim, mas tá funcionando? Lá funcionou, e agora por que não funciona mais? O empresário, né, aquilo que todo mundo fala, né, o último da fila, né? E todo mundo que entra para empreender acha que é o contrário. Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um Obracast. Um Obracast hoje que eu tô vindo como aluno. Eu convidei uma pessoa, eu gosto de convidar pessoas que eu admiro e eu passei a admirar a Kelly, tá? Vou falar isso para você em primeira mão hoje, a partir do momento que eu fui numa palestra dela, num evento que foi feito pelo Pedro, meu co-host hoje. E eu gostei muito da palestra, fui atrás, peguei o telefone e falei, Kelly, você precisa vir aqui, você precisa conhecer nosso grupo de empresários, você precisa ir no meu podcast, porque ela fala de um tema cultura organizacional, fala de outros também, mas nesse tema cultura ela falou de forma muito simples, de forma que foi de muito fácil entendimento para mim, né? Então, primeiro, boas-vindas, Kelly Colombo, né, da NPW. Queria que você se apresentasse, queria que você falasse um pouquinho mais da expectativa da gente falar sobre esse assunto aqui no podcast. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pelo convite. Foi uma honra, enfim, receber, né? Eu recebi, na verdade, um áudio que você mandou para alguém. E esse áudio chegou para mim. Eu falei, uou, como assim? Preciso conhecê-lo. Então, que bom que assim, a mensagem chegou da forma como deveria ter chegado para as pessoas. Isso eu fico muito feliz. Bom, eu sou Kelly Colombo, especialista em desenvolvimento humano e organizacional e responsável pelos projetos de DHO dentro da NPW. Tá. E a cultura, a gente acredita que seja a base de muitos serviços que nós entregamos dentro das empresas. É o tal do por onde a gente começa. Eu preciso entender a sua empresa, eu preciso para onde você quer caminhar com essa empresa para poder entregar o serviço da melhor forma possível, porque a nossa expertise é lapidar o capital humano, as pessoas. E como é que a gente lapida, né? De que forma? Entendendo o cenário. E aí o cenário, enfim, vem alinhado à questão da cultura organizacional. E para me ajudar hoje, né, a conversar aqui, a entrevistar a Kelly, eu chamei o Pedro como co-host. Depois ele vem aqui como convidado para contar um pouquinho da história dele, mas hoje ele está aqui para me ajudar. A gente faz um curso, né, de negócios para empresários, o MBM juntos. Eu falei, Pedro, vamos lá me ajudar aí. Se apresenta aí, Pedro. Para mim é uma honra, Evandro, estar aqui. Eu acho que eu me sinto culpado também da Kelly estar aqui, porque eu acho que foi eu que vazei esse áudio. Foi você, eu não sabia então. que o áudio chegou até você. Chegou, obrigada, viu? É um prazer estar aqui também, contribuir, né, entender mais da Kelly. Foi um prazer, pessoal, receber ela no evento que a gente fez aqui em São José dos Campos. Ela agregou demais, foi muito valiosa a sua entrega lá. E a gente, né, se sentiu no direito de trazer essa potência aqui para a nossa região, para o Vale do Paraíba. Inclusive, hoje terá uma palestra, né? Isso. Nós. Então, meu nome é Pedro, eu sou da Santos Rezende Advocacia. Eu olho a advocacia não só como um serviço jurídico, eu olho ela como uma empresa, né? Eu sou um empresário do ramo jurídico, então lá a gente trabalha muito com pessoas também. Então, acho que dá para a gente conversar bastante hoje, aprofundar nesse assunto, né? E fazer algumas perguntas, entender mais o cenário para diversos segmentos. A construção civil, Kelly, o que acontece? Ela é um ramo onde as pessoas empreendem e viram empresários por necessidade, por oportunidade, né? E muitos têm já uma cultura estabelecida, mas não conseguem entender a base do que é
a cultura. Então, a primeira pergunta, e a única pergunta que eu preparei, como eu falei para você, é o seguinte: a partir dela, a gente vai desenrolar o podcast como um todo. O que é cultura de fato? Como é que a gente explica isso, né, para o empresário que está lá e está ouvindo tanto falar essa palavra do momento? O que é cultura na sua concepção? Eu vou fazer uma analogia. Quando a gente entra em diversas casas de pessoas que a gente conhece, e as pessoas podem ser até parecidas da mesma família, mas quando a gente entra em cada uma dessas casas, o contexto não é diferente. Sim. A forma como coloca a mesa, a forma como se comunica, se as pessoas falam muito alto, falam muito baixo, se a TV está muito alta ou muito baixa, que tipo de assunto acontece ali dentro e de forma que recepcionam você. Isso é cultura dentro do ambiente familiar. Concorda? Entendi. Sim. E quando a gente vai para o ambiente empresarial, é a mesma coisa. E aí, uma das primeiras bases, né, o primeiro passo para entender o que é a cultura na minha empresa é desenvolver missão, visão e valores. Que até um tempinho atrás, as pessoas utilizavam isso para ficar bonito no site. Exatamente. Aí o site foi meio que deixando de lado e aí, consequentemente, a missão, visão e valores foi ficando. Alguns sabem responder, outros não fazem ideia. E quando a gente olha no site, a gente vai atender essas empresas, fala, olha, eu puxei lá, você tem isso aqui. Como é que você aplica esses valores dentro da sua empresa? Porque as palavras são muito bonitas, mas e no dia a dia? Porque é uma das bases da questão da cultura. Quais são os valores que eu vou levar para os meus colaboradores? Qual que é o propósito da empresa? Eles sabem por que eu estou fazendo tudo isso? Porque, assim, a gente entende que na questão da construção civil é por consequência. Mas em algum momento eu entendo, nossa, meu negócio ele precisa traçar esse caminho. Esse é meu propósito lá na frente. De que forma que eu quero entregar isso? Qual é o tipo de imagem que a minha empresa vai passar para as outras pessoas? Porque vocês concordam que existem milhões de empresas que fazem do mesmo segmento, participam da mesma entrega, mas cada um tem o seu jeitinho, o seu DNA. Então, qual que é o DNA da sua empresa? Essa questão é a cultura. E quem transforma isso, quem passa isso, são as pessoas. Sim. E aí, por isso, a necessidade de lapidar toda essa questão, né, das pessoas em si. E aí a gente segue, porque se eu continuar falando, eu já respondo outras perguntas. Então, porque na verdade eu ouvi uma vez uma explicação, acho que até uma frase de um americano que é: cultura é o que acontece na sua empresa quando você não está nela, né? Então, assim, e agora com a sua explicação, essas duas explicações se juntaram, né? Porque na verdade é isso, né? Tem muita gente que a empresa não consegue desapegar do dono, porque o dono não consegue passar essa cultura para as pessoas, né? Então, assim, só ele... Centralizador. Exatamente, né? E assim, isso é algo que acontece muito, né? E assim, então o primeiro passo que eu tô anotando aqui, né? Que nem eu falei, eu acho que hoje vai ser uma aula, eu vou anotar muita coisa. Então, você acha que para o empresário, o primeiro passo é escrever... Missão, visão, valores. Não precisa necessariamente ser com essas palavras. A gente tem feito trabalhos dentro das empresas que eles estão modificando. Então, não precisa ser missão, pode ser propósito, não precisa ser valores, pode ser essência. A nomenclatura que você vai utilizar é o de menos. É o de menos e tem que ver com a carinha da sua empresa. Já começa daí. Para quando a pessoa bate o olho e fala, nossa, já é a identidade da empresa o que está colocando ali. E como é que eu aplico isso no dia a dia de forma estratégica? Porque não pode ser bonito só no papel... Precisa ser realista e precisa dar match com o serviço, os produtos, as coisas que você quer entregar. E aí, por consequência, as pessoas que você quer trazer para o seu time. Entendi. Porque eu acho que na cultura, a partir do momento que você aplica, acho que você aplica ela na contratação já direto, né? Porque a pessoa vendo a cultura da sua empresa, os valores da sua empresa, vai ser um momento de conexão. Se aquele colaborador quer trabalhar lá ou não. Se ele faz sentido aquela cultura. Eu acho que começa ali da contratação. Tanto a pessoa quando olha e fala se eu quero ou não trabalhar ali, porque às vezes vai, um exemplo, tem 3 vagas ali disponíveis para essa pessoa. Como é que ela escolhe? Salários são mais ou menos parecidos, a localidade também, enfim, plano de carreira é mais ou menos parecido. Aonde que ela vai escolher? Onde ela se sentir melhor. Exato. Onde a cultura do ambiente, onde ela vai se sentir mais confortável. Se o trabalho é um local onde a gente passa a maior parte do tempo, e, gente, independente se é presencial ou híbrido, ou 100% home office, porque a gente ainda se relaciona com pessoas. Sim. E a cultura, ela vai existir. É o tal do como é que eu mando o WhatsApp, como é que eu mando o e-mail, como a pessoa me recepciona, e, enfim, o contexto de uma forma geral. Então, o que vai me agradar, o que vai ser interessante para mim, que eu não vou precisar me moldar 100% para estar ali, tal do para caber nas caixinhas. E a mesma coisa quando a empresa vai contratar.
Eu apresento a cultura da empresa antes de bater o martelo com essa pessoa, para entender se ela curtiu o que eu estou apresentando para ela. E às vezes só por um olhar, por uma resposta que ela te dá, você já entende, essa pessoa não vai se encaixar. O currículo dela é fantástico, mas eu vou ter problema aqui dentro. E assim, o que eu anotei aqui é para a pessoa, num primeiro passo, a hora que for escrever, ser intencional, né, dos desejos que ela tem para a empresa e realista, né? Porque a gente vê muita missão, valores tal escrito de uma forma rebuscada, de uma forma que ao invés de ganhar credibilidade, perde, porque a pessoa não consegue enxergar, não consegue nem entender, na verdade, né? Não é autêntico, né? Não é autêntico, né? Então, o que eu vejo, né, e tentar transparecer, não é transparecer, tentar levar isso de forma que um dos exemplos aqui que eu já tive, né, no nosso clube de fornecedores lá, é o seguinte: chegou um dia lá, ele falou: não, eu preciso melhorar meu time de vendas, tal, eu tenho um time de vendas, tal, meu time de vendas, e o cara falando toda hora meu time de vendas, né? Aí ele vendia X por mês lá, certo? Vou fazer a conta. Ele vendia X por mês. Eu falei, legal, tá bom. E seu time de vendas, vendeu quanto? E você, desse X por mês, quanto você vendeu? 70%. Eu falei, cara, você não tem um time de vendas, né? Aí eu falei, então, é que eu não consigo fazer com que eles fiquem depois do horário, com que eles façam o que eu faço, então eu acabo atendendo o cliente fora de horário, quando eles não podem ir, eu vou. Então, assim, o que eu percebi? Um dos valores que eu coloquei na empresa lá agora, que a gente vai fazer essa nova versão dos valores, eu inseri um só, que é o seguinte, que é o trabalho devolve, né? Ou seja, cara, chegou um dia que a gente olhava na empresa assim, ia todo mundo embora, ficava eu e meu sócio. Eu falei, cara, ninguém tá entendendo aqui que pra gente atingir os nossos objetivos, a gente vai ter que trabalhar mais, né? Tomo eu e ele aqui trabalhando, né? E não tá sendo exposto isso, né? E aos poucos a gente está fazendo essa transição de mostrar isso para as pessoas e também de agora sim contratar as pessoas com essa mesma vontade, com essa mesma dedicação, porque o empresário que não conseguir passar para o time a vontade que ele tem para que esse time tenha a mesma vontade, ele tem um teto, né? Que é o teto da quantidade de horas dele, né? E isso na construção civil é, assim, eu não sei como é que é no ramo de vocês, mas isso na construção civil é muito claro. Quem mais trabalha é o dono da empresa, né? Então, assim... Eu acho que também é uma questão, a Kelly me corrija aí se for o caso, uma disputa de ego também, sabe, Evandro? Elevar o nível de consciência do empresário dele passar o cajado também. Sim. Entendeu? Do funcionário se permitir a receber, né, essa orientação, para o funcionário se sentir à vontade dele vestir a camisa e ficar até mais um pouquinho mais do horário e realmente fazer o negócio acontecer, entendeu? Tem uma meritocracia Tem de uma fato. meritocracia e a questão do ego, porque até quando o empresário vai ter que ficar lá até meia-noite, entendeu? Pode acontecer qualquer dia, entendeu? A sua empresa vai sobreviver se você não ir no dia seguinte? Então, eu acho que é elevar o nível de consciência nesse Que ponto. foi até uma das perguntas que eu fiz durante o evento, né? Tá tudo bem para Exatamente. você viajar, ficar longe, desligar o celular? Você já consegue fazer isso? É o tal do passar o Exatamente. bastão, né? Sim. Se a cultura tá muito bem disseminada, as pessoas compreenderam, elas já entenderam que a cultura da empresa é entregar, é resultado, eu preciso fazer. E a que custo? Olha, os custos são esses, os valores são esses, e os limites para alcançar também são esses. Eu estou disposto? Se eu não estiver disposto, por que eu estou aqui? Então, São mas- alguns questionamentos. E aí tem a questão do empresário, porque assim, o que eu escuto muito. Eu treinei. Quando ele estava redondinho, ele foi pro mercado. Poxa, mas por que isso aconteceu? Será que houve um feedback? Será que houve outras oportunidades? Será que houve reconhecimento? Porque a pessoa até então se apresentava disposta. Se você treinou e ele chegou até onde você gostaria, por que ele não ficou? É a tal da retenção de talentos. Que entra a questão da cultura. Se é um ambiente agradável, se é um ambiente propício para que ele fale, nossa, aqui eu me sinto, né, pertencente, ele vai ficar. Se não é, ele vai embora. Não é só salário, né, Kelly? O que Não. faz o seu colaborador acordar todo dia, 5 horas da manhã e ir para sua empresa? Não é os R$2.000, 3.000, 5.000 que você paga. Exatamente. Então, você tem que fornecer ferramentas para ele se sentir engajado. E entendeu? aí a Então, gente vê muito empresário falando, nossa, mas o meu salário é um dos melhores do mercado, nossa, eu dou muitos benefícios, nossa, eu dou folga, eu dou isso. Aí quando a gente... Tá, mas e o lado comportamental? Como são os relacionamentos aqui dentro? Como que funciona a comunicação? As pessoas estão... têm esse sentimento de pertencer realmente à empresa ou eles se sentem mais simplesmente um número aqui dentro?
a mentalidade das pessoas está mudando. Se a gente pensar 20 anos atrás no mercado de trabalho, o salário era o suficiente. Sim. Era o tal do... colocamos há 30 anos atrás. Entrei numa multinacional. Nossa, tô feliz da vida, né? Ganhei lá o meu bilhetinho da loteria. Hoje em dia é assim? Não. As pessoas não prezam tanto pela estabilidade, mas pela a questão do sentido de estar ali, né? Qual que é o propósito da empresa? Está alinhado ao meu? Se não estiver... E a gente tem uma geração que está entrando no mercado de trabalho que ela é quase que 100% focada nisso. Eles não estão focados em bens materiais, eles estão focados no propósito do que eles fazem, no sentido do que eles fazem. E hoje a gente tem uma queda de pessoas desinteressadas em serem líderes. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Sim. Porque não faz muito o sentido de eu criar as pessoas, de eu liderar as pessoas com o propósito que eu tenho de vida, que é simplesmente viver muito bem, ter uma vida saudável e, infelizmente, ser líder hoje em dia, na mentalidade de muitos, está atrelado a adoecimento. Sim. Entendi. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. E outra coisa que acontece é que nem você falou, né? No senso do pertencimento, né? Você vê como é muito mais fácil a gente tem 2 braços lá, né? Um braço de educação digital, comunicação, que é aqui o ObraCast, o Clube de Fornecedores, e eu tenho um braço tradicional, que é a construtora. E é o meu 80-20. Meu 80 está na construtora, meu 20 está aqui. É muito mais fácil eu reter, vamos chamar assim, na startup, que é novidade, que é desafio, né? Que é desafio digital, que é desafio curto, do que eu reter na construtora, que é o tradicional, que é o que você falou. Antigamente, todo mundo ia falar assim, não, vou entrar numa construtora, né, vou fazer carreira lá e tá tudo certo, né? Hoje, não. Quem quer liderar, ele quer liderar por pertencimento, não é por desafio próprio, né? Ele quer liderar por falar assim, eu vejo lá, não, quero fazer parte desse time, beleza, no digital. Agora, no tradicional é muito difícil. No tradicional, o que eu vejo nas empresas da construção civil é o que eu te falei. Todas têm cultura, né? E a cultura aqui quem manda é o dono. Entendeu? Aqui Tá muito bem estabelecida. Tá muito bem estabelecido, né? E aí você realmente não consegue ter num primeiro momento você não consegue ter essa proximidade. Minha visão, tá bom? Que eu tô tendo agora, né? Num segundo momento, você quer comprar esse comprometimento, e aí você aumenta o salário, né? E aí, a hora que você aumenta o salário e ele está pronto, ele busca outra oportunidade, onde ele tem o salário e o pertencimento. E o pertencimento e o ambiente. E aí eu vou te jogar uma pergunta. Você acha que a questão da construção civil trabalha muito com a questão do senso comum? Porque aqui é assim? Sim. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente precisa falar sobre reeducação. Como que a gente quer transformar esse mercado? Eu já palestrei, enfim, estou nesse ramo já há um pouco mais de 10 anos. E eu já palestrei em todos os segmentos que você pensar e imaginar. Tudo que você passar na sua cabeça, desde um cemitério, o meu computador em cima de uma mesa de cremação, para mais ou menos 200 pessoas assistindo dentro de um cemitério, funcionários. Até empresas farmacêuticas, área de construção civil, para todos os locais. E eu vejo que em alguns mercados, e principalmente quando eu falo de construção civil, tem muita questão do senso comum. Aqui funciona assim. Sim. E aí entra, né, a pessoa lá, especialista nessa área, perguntando, mas por quê? E aí, quando a gente começa a questionar, as respostas não chegam, porque sempre foi assim, mas tá funcionando? Lá funcionou, e agora por que não funciona mais? Sim. Porque as pessoas mudaram, o mercado mudou. Então, a gente precisa se reeducar e entender que muitas coisas não devem funcionar dessa forma, é simplesmente o senso comum, porque até então a resposta era dessa forma, e a pessoa que muitas vezes não quer vir para esse mercado, vem com essa mentalidade também. Porque ela é desse jeito, então é melhor eu não me arriscar, né? Eu não pertencer, porque lá vai funcionar desse jeito. Então, como que a gente quebra essas objeções, não só do mercado, para quem vem para dentro da empresa, como para quem já está dentro da empresa do segmento? O que você acha? É difícil. Eu acho que no segmento, o que acontece, né? Que nem você falou dos sensos comuns na construção civil. No fim do dia, quem usa o senso comum
a seu favor, né, quebra o senso comum para usar a seu favor, leva muita vantagem. Só que a grande maioria não faz isso, né? A gente vem de um lugar onde construir dá dor de cabeça, onde a minha obra vai demorar mais do que o previsto, vai custar mais caro do que o negócio. E assim, e a gente tem que, por incrível que pareça, e a gente tem que quebrar esse senso comum até na cabeça do cliente. Sim, com certeza. Até na cabeça do cliente, porque ele não fala para você quanto ele tem, porque ele já acha que, tipo assim, se eu falar quanto eu tenho, vai custar mais caro do que eu tenho. Então eu falo menos do que eu tenho, porque depois que daí vai adicionando. depois vai estourar, mas vai adicionar. Então, assim, a grande maioria dos clientes que não nos contratam porque a gente fala quanto vai custar de verdade. E aí ele prefere escutar alguém que falou assim: olha, eu consigo construir mais barato. Só que no fim do dia não existe construir mais barato, né? Um microfone custa o preço de um microfone. Você tem uma variação de 3%, 5%, um saco de cimento também. A mão de obra de um funcionário também. Então, assim, não existe otimização, mas não existe, um constrói 20% mais barato que o outro. Se vai construir 20% mais barato, vai entregar um material 20% com uma qualidade 20% menor. Então, assim, esses sensos comuns na construção civil, quem consegue quebrar, tanto é que hoje, para a gente vender, a gente conta muito mais história do que explica produto, né? Vamos dizer assim, então a gente conta a história de quem construiu e demorou porque demorou a tomar a decisão, a gente conta a história de quem construiu, não se preparou financeiramente e aí estourou o preço, e assim a gente vai conseguindo quebrar esses negócios, mas realmente a construção civil, e um deles é, assim, o olho do dono é que engorda o boi. Então, se eu sair daqui, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? E aí, quando a gente fala em questão de cultura organizacional, a gente precisa pensar nela como forma estratégica do negócio. Então, se eu preciso colocar isso na cabecinha, com questão de credibilidade da empresa, em que, assim, eu estou sendo realista, não estou te enrolando e não sou o mais careiro, porque o outro, na verdade, é que está enrolando, como é que eu utilizo a cultura de forma estratégica dentro do meu negócio? Como é que eu apresento para o mercado, e isso é no boca a boca não só seu, dos outros donos, mas, assim, de todos os colaboradores, como é que eu dissemino para as outras pessoas a credibilidade que existe dentro dessa empresa, em tudo que eu faço? E aí a cultura pode ser uma base disso. E aí eu vou te dar um exemplo de uma cafeteria muito famosa que vende um café muito mais caro do que qualquer outra padaria, mas ela tem uma imagem no mercado e uma credibilidade. Um posicionamento, né? Um posicionamento no mercado que faz ela, enfim, simplesmente vender 2, 3 vezes, dependendo da região, mais caro do que outros. E é a cultura do ambiente, como as pessoas são tratadas lá dentro, o tal do chamar pelo nome. São coisas muito simples, mas que as pessoas gostam de participar dessa tribo. Então, muitas vezes, quando a gente vende uma imagem muito bem estruturada e essa cultura ela é realmente praticada, ela não está dentro ali só, né, dos papéis, das coisas, o mercado começa a te ver assim, a credibilidade sobe e ele não vai te questionar sobre o que você fala, porque assim, ele tem total segurança sobre o que você está falando. E isso potencializa, né, outras áreas da empresa. A questão, se você tem uma cultura forte, potencializa a área de vendas da empresa. Porque aquele Exatamente. cliente vai querer te contratar, entendeu? Sim. E eu acho que você vai quebrando, né, o senso comum da construção civil se você tem uma cultura forte. E o contrário, né? E a cultura só no papel e na prática ela não acontece, né? Quais são as consequências? O que o mercado enxerga? Olha, como nós estamos vivendo a tal da atualização da NR1, é uma das coisas que muitas empresas vão sentir. E se a gente puxar um pouquinho mais para trás, para contextualizar isso que eu estou te dizendo, existem já alguns estudos mostrando que empresas que tinham uma cultura muito bem consolidada e forte, não sofreram tanto com a pandemia quanto outros. Por quê? Muitas tiveram que ir para home office, trabalho híbrido, enfim, muitos sistemas tiveram que mudar, mas a cultura estava muito bem estabelecida, então foi muito mais fácil remanejar essas pessoas e conduzir essas pessoas. Agora, empresas que não tinham essa cultura muito bem estabilizada, o que aconteceu? A gente viu muita gente adoecendo além da conta, porque, nossa, como é que eu cuido do meu time? As pessoas não respondem, as pessoas não sabem lidar com mensagem, não sabem responder e-mail, não sabem... O relacionamento que já não existia, que não era muito bem saudável no ambiente de trabalho ali, quando foi para o híbrido, desestruturou.
E aí, quando a gente fala sobre NR1, que é a questão da saúde mental, os riscos psicossociais, a gente está falando também de cultura. Como que é esse ambiente? É um ambiente saudável? É um ambiente tóxico? Retenção de talento. Se eu estou gostando de trabalhar aqui, se eu estou ganhando aumento ou se eu não estou, ele às vezes ainda vem em segundo plano, porque é muito bom estar aqui. A maior parte do tempo eu estou passando aqui dentro, então isso para mim é gostoso e prazeroso. Então, retenção de talentos, a questão do turnover, a questão do absenteísmo, presenteísmo, a gente fala sobre saúde mental e outros problemas de saúde que podem vir a gerar por conta da questão da cultura organizacional e do mercado. Os cancelamentos das empresas, já ouviram falar sobre isso? Não. Pois é! Porque a pessoa... Não sei se vocês costumam acessar LinkedIn, Sim. mas as pessoas falam lá dentro do LinkedIn como elas estão sendo tratadas no ambiente de trabalho. Isso faz com que outras pessoas não queiram mais trabalhar lá dentro. Então, mesmo que surja a vaga e eu já fiquei sabendo como que é lá, eu não vou para lá. Assim como se é atrelada a uma marca de um produto ou um serviço, se eu já estou sabendo como funciona esse ambiente, se ele é tóxico, as pessoas deixam de comprar. Você é avaliado, Evandro, dentro desse ambiente corporativo, se a sua empresa O ela tempo é apta inteiro. ou não, né? Quando a gente fala contratar. antes internet, né, que as coisas aconteciam e simplesmente morriam-se ali, a situação. Hoje, com a internet, qualquer um com seu celular, a mensagem chega para qualquer pessoa. Uhum. E a gente, quando vai pesquisar sobre uma empresa, se isso foi postado em algum lugar, às vezes aparece até pelo Google. Entendi. Então, não é só no Reclame Aqui que vai aparecer essas informações, entendeu? É na imagem de uma forma geral. E isso está atrelado à cultura da empresa. Aqui as coisas funcionam assim, poxa, mas não é legal, então eu não quero estar aí. Poxa, mas não é legal, eu não quero comprar de vocês. Poxa, não é legal, eu não quero fazer parceria e não quero me atrelar à imagem dessa empresa com a minha. Sim. Ah, mas o serviço dele é fantástico, o trabalho deles é fantástico. Tá, mas aí vai sujar a minha imagem. E aí, para mim, não é interessante. E já que você puxou esse assunto do home office, a gente aqui em São José dos Campos teve um acontecido há pouco tempo aí que acabou virando burburinho na cidade, né? Que a Embraer anunciou o fim do home office, né? E tinha muita gente, né, com a vida reestabelecida no home office, né? Desde levar o filho levar o filho na escola, né? Então teve que se reestruturar em tudo. Qual que é a sua visão, a sua percepção sobre essa volta aí, né? Vamos dizer assim, o pessoal do mesmo jeito que estava valorizando muito, agora passa a desvalorizar muito. Tá, eu vou tentar te dar uma resposta bem parcial. Bem imparcial. Bem imparcial. Porque, assim, a gente precisa entender o contexto e a necessidade da empresa. Então, não vamos colocar o case do que está acontecendo agora, mas eu vou te colocar de uma forma geral. Existem líderes que não estão preparados para lidar com isso. Eu tenho a necessidade de estar o tempo todo presente com a minha equipe para saber cobrar, para saber conduzir, para entender o que está acontecendo. Então, se isso não foi muito bem estabelecido, eu não consigo lidar com essa distância. E muitas empresas testaram, e ao invés de treinarem essas lideranças, preparar essas lideranças para gerenciar essas pessoas à distância, o que foi feito? Foi cobrança em cima de cobrança. Olha, as metas precisam continuar. Se as metas não continuarem sendo batidas, para a gente esse modelo não funciona. Então, em muitas empresas que eu já vi acontecendo, foi isso que acabou, enfim, trazendo as pessoas de volta. E aí as reclamações acontecem. Só que existem dois poréns. A questão da liderança que não está sendo preparada para, e o outro porém, o match dessas contratações com a questão da necessidade da empresa. Se eu já tinha uma equipe que estava bem mais ou menos no presencial, quais são as chances de dar errado no híbrido ou no home office? A minha visão é muito em relação à função, né? Eu acho que quando você analisa um negócio pequeno, você consegue explodir para um maior, né? Então, assim, então que nem, por exemplo, lá, o Davi que edita nossos vídeos aí. Pô, ele precisa de uma série de equipamentos, ele tem o equipamento na casa dele, ele deixa renderizando durante a noite, você entendeu? Tipo assim, cara, tá tudo certo. Tem que fazer sentido, né? Entendeu? Ele produz muito mais do que quando ele estava dentro do escritório, né? Mas por outro lado, alguém que precisa de uma reunião diária, porque assim, na pandemia, tudo isso teve que virar habitual, né? Vamos dizer assim, quem não fazia reunião diária passou a fazer reunião diária para poder
para poder entender o que estava acontecendo. Entender o que estava acontecendo. E aí acabou a pandemia, acabou a reunião diária, quem está longe não vai conseguir comprar ideia. Comprar ideia, tá alinhado. Então, assim, eu concordo com o que você não tinha pensado essa questão da liderança. Eu realmente acho que o líder tem que ser um líder diferente, mas eu sempre pensei muito em relação à função, né? Eu acho que existem funções que, né, que requerem menos, né? Você não vai passar a energia do time de vendas comemorando uma venda à distância, né? Ninguém vai ligar, ó, põe todo mundo na reunião aí que nós vamos comemorar uma venda, né? Entendeu? Então, assim... E aí eu conheço, quando você fala de vendas, eu conheço uma pessoa que até então trabalhava presencial, nunca passou pela cabeça, 30 anos na área de vendas, nunca passou pela cabeça trabalhar em sistema híbrido ou home office. E aí, em um dos atendimentos, eu atendo essa pessoa já faz algum tempo, eu falei, você precisa ir para home. Como assim? Vai, experimenta. Ela explodiu. E por quê? Até então eu atendo ela e não a empresa. O ambiente onde ela, enfim, convivia com as outras pessoas era muito tóxico. No sentido de quando ela comemorava, as pessoas, pô, mas você não precisa falar assim, você não precisa gritar desse jeito, você não precisa comemorar. E ela foi minguando. Aí quando ela foi para o ambiente, onde ela falou, Kelly, aqui eu tô liberta, eu faço meu horário. Se eu precisar trabalhar além do horário, porque ela é apaixonada pelo que ela faz. Então, se ela precisar trabalhar além do horário, ela vai trabalhar e ninguém vai ficar falando, nossa, mas você tá puxando o saco do chefe, nossa, você tá... Enfim, aí a gente foi pro lado positivo. Então, eu acho que é muito caso a caso. E aí, quando a gente vai no caso a caso, vem a história. Sim. Ah, mas o meu departamento vai ficar e o seu vai? Mas por quê? Não, ou todo mundo fica ou todo mundo vai. Na empresa grande tem que ser assim. Não dá para fazer o mais ou menos, né? Então, se tem um departamento tendo a necessidade do presencial e a gente não entendeu que pode ser dividido... A gente tem uma pessoa que ela tem um filho que tem necessidades especiais, ou seja, a condição para ela trabalhar é estar em casa, né? Vamos dizer assim, para ela poder... E não é um trabalho que nem você falou, ela pode parar, fazer fora de horário, então ela vai o TI, né, já acontece assim há muito tempo, né? Eu acho que não é uma questão de realmente a regra ser em função das características ou da função ou da empresa ou do líder, e assim vai. E eu vou colocar como exemplo a NPW. Nós temos alguns eventos, né? E as pessoas às vezes vão até a NPW para conhecer o nosso sistema, enfim, tudo mais. E as pessoas às vezes saem de lá assim admiradas. Nossa, como vocês são engajados! Nossa, é uma equipe que, né, todo mundo se conhece, conversa e tudo mais. A gente não costuma ver isso por aí. Falei, pois é, o nosso sistema é home office. É esse olhar que eu recebo. Uou, como assim? Falei, a gente se encontra 2 vezes por mês presencial. As nossas reuniões são todas online, a não ser que a gente vá com um cliente, fazer visita, alguma coisa, a gente se encontra. Mas do contrário, no dia a dia, são a cada 15 dias, ou, né? O que acontece. Mas existem outras ações dentro da NPW para engajar as pessoas, para conectar as pessoas, para entender que às vezes quando eu mando no WhatsApp, eu não preciso introduzir a conversa para depois chegar no ponto final, porque eu já conheço essa pessoa, eu sei como lidar com essa pessoa, porque existe um trabalho por trás. Entendi. E nem todas as empresas estão dispostas a fazer esse trabalho. Ah, porque dá muito trabalho. Só que a partir do momento que a gente entende isso tudo, faz isso tudo, a manutenção no pós é muito menor, a produtividade aumenta, a entrega melhor e a qualidade também. Então, assim, não é um gasto, é um investimento. Perfeito. Mas aí você não precisa ter pessoas mais sêniores para... Não necessariamente. Não necessariamente. Você consegue ensinar à distância, porque também é algo que é mais... E aí, quando a gente fala do pessoal mais sênior, o que acontece? Dependendo da cabecinha, não vai querer mudar. E aí, quando a gente vê gente chegando nova no mercado e que conhece todo esse outro sistema, talvez ache mais interessante e se engaje muito mais. Então, são, sabe, modelos e modelos, questões e questões, e não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo potinho, questão de senioridade ou não. É claro que a gente precisa entender de forma muito estratégica a questão da contratação e quem eu vou colocar para conduzir isso. Acho que sênior não é a palavra, né? A pessoa tem que ser muito responsável, né? Porque eu acho que no processo seletivo você tem que qualificar ao máximo aquela pessoa para ela entender que vai ser home office, entendeu? Mas mesmo assim a cultura vai ser bem difundida diariamente. E aí, se a gente contrata uma pessoa que não é autogerenciável, que você precisa o tempo todo estar cobrando, estar pedindo, ela funciona no sistema híbrido ou home office? Não funciona. Ela não tem perfil para isso, ela tem a necessidade de estar presente de outras pessoas para fazer as cobranças, então não vai funcionar. A gente consegue lapidar o comportamento das pessoas, a gente consegue mudar o ser humano. Sabe aquela história do casamento?
quando a pessoa se apaixona e fala, ele é tão bonzinho, ele é tão legal. Ah, mas olha, tem isso, começa a apontar um monte de defeito. Aí o cidadão ou a cidadã, né? Ah, não, quando casar melhora. Contaram isso pra vocês também? Só piora. E aí, quando a gente contrata, é a mesma história. Ai, mas o currículo dele era fantástico. Nossa, as respostas foram maravilhosas. Tá, mas tem essa e essa. Ah, não, quando a gente contratar e ele entender como tudo aqui funciona, vai melhorar também. Desculpa, não vai melhorar. É aquilo que falam, né? As pessoas são contratadas pela parte técnica e são mandadas embora pelo comportamento. E aí, no nosso material, a gente coloca, né? As pessoas são contratadas pela parte técnica e nós lapidamos o comportamento para que elas se mantenham. Desde que a contratação seja assertiva. Eu vou aproveitar o momento aqui para fazer uma consulta. Deixa eu te fazer A gente fala muito de nova geração, né? Eu tenho de profissão do futuro, o que você enxerga disso, né? Para o jovem, né? Eu tenho uma filha adolescente, por isso que eu brinquei com a consulta, né? Porque a gente sempre fica aquilo, putz, mas e as carreiras tradicionais, e as novas carreiras? O que essa galera vai querer? O que você enxerga? Porque ao mesmo tempo que eu vejo, né, o meu círculo social, né, o que vai ser dos nossos filhos, né? Aí eu vou para uma empresa que tem uma cultura forte de venda e a turma tocando bumbo, fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, o seu filho vai trabalhar para os meninos que estão vendendo lá, né? É isso é o que eu enxergo, né? Tipo assim, porque o que você enxerga? Senão eu fico só dando a minha opinião aqui, não te pergunto. Imagina, pode. O que acontece? Se a gente pensar no mercado de trabalho há muitos anos atrás, era um sistema totalmente diferente e a gente foi se encaixando. Quando nós chegamos no mercado de trabalho, concorda comigo que os nossos pais falavam: olha, aqui funciona desse jeito, você tem que entregar o currículo assim, você tem que trabalhar nesse lugar que você está se realizando. Nós estaremos realizados por você também. E a partir do momento que a gente começou a ser um pouquinho mais torto, não, vou empreender, vou trabalhar de outras formas, enfim. Os nossos pais já torceram um pouco o nariz. E aí, quando a gente fala dessa nova geração, entende que o passo foi muito além do que nós demos? E a nossa preocupação vai muito além também. Tá. E é o que acontece? Hoje o mercado de trabalho está mudando, as profissões estão mudando, o sistema de contratação está mudando. E essas novas gerações estão vindo se preparando para essas mudanças. E que provavelmente daqui a 20 anos o mercado vai estar totalmente diferente do que está aqui hoje. Algumas profissões vão se manter da mesma forma? Algumas sim, outras não, mas muitas virão para o mercado. Outras, né, não só de forma de contratação, mas em sistemas de trabalho também. E essas novas gerações estão vindo, se preparando para. Então, querer colocar essa nova geração na mesma caixinha onde a gente aprendeu o que é o trabalho, o que é o mercado de trabalho, é dar murro em ponta de faca. E aí, o que eu venho falando muito dentro das empresas, nós precisamos nos preparar para receber essas pessoas dentro das empresas. É o tal dos pais preparam essas crianças, né, esses adolescentes, para tirar um pouquinho mais da redoma de vidro, que aí é uma coisa que eu venho discordando já faz algum tempo. A gente, vamos colocar um pouquinho mais para o mundo. Em contrapartida, é a gente entender que precisa fazer sentido, precisa estar alinhado ao propósito, que salário não é tudo, benefício não é tudo, eles querem o tal do reconhecimento, eles querem o tal do relacionamento, que muitas empresas hoje ainda não estão preparadas para lidar. E aí, infelizmente, levam o tal do mimimi, né? Sim. A geração mimimi. Eu vejo muito empresário reclamando assim, pô, Pedro, tá muito difícil de contratar essa geração nova, não é qualificada, a mão de obra tá muito difícil da gente conseguir captar talentos, mas eu faço uma pergunta, o que você tá fazendo no seu processo seletivo diferente para contratar essa nova geração, entendeu? Sim. Ele tá usando o mesmo método que ele contratava 20 anos atrás. É diferente, o seu funcionário ideal não vai estar na forma onde você contratava antes, entendeu? E a gente não pode esquecer que eles vão ter um potencial a mais que a gente por causa da facilidade do conhecimento, né? E do conhecimento direcionado, né? Ou seja, a verdade é que hoje quem quiser aprender o que for, ele consegue de graça na internet. Né? Então esse cara, às vezes ele não vai ter... Qual seria o futuro das faculdades daqui para frente? Exatamente, entendeu? Você tem que ter uma base geral? Tem, mas quantas pessoas vão estar dispostas a ter uma base geral, né? Em engenharia, por exemplo, e só usar
5% disso. E às vezes né? a gente vê como desprepara a falta talvez de uma faculdade, mas a pessoa assistiu, leu e viu, sei lá, alguns vídeos, estudou por alguns meses e às vezes é muito mais especialista do que aquele cidadão que passou 4 anos dentro de uma faculdade. Eu fui num grupo de empresários ontem em São Paulo, um mastermind e tal, aí tinha uma pessoa lá que entrou no mercado para fazer investimento. Ah, tá, eu queria falar com você que eu peguei uma obra para eu administrar. Falei, ah, é? Ah, e a sua? Ah, não, eu resolvi primeiro administrar de outra pessoa para depois fazer a minha. Você entendeu? E aí eu comecei a falar com ele, cara, ele tá fazendo tudo certinho. Ele não tá fazendo nada de errado. Por quê? Porque administrar obras é muito mais administrar pessoas e contratar as pessoas certas, né? Vamos dizer assim, um bom administrador de obras é Pôr as pecinhas nos exatamente, locais. contrata um bom engenheiro e a parte técnica ele contratou, né? Então, assim, a hora que você começa a ver isso, você fala assim, nossa, as pessoas estão indo atrás do conhecimento, né? E aí ele, por não ser engenheiro, por não conhecer tudo isso, tá fazendo o quê? Contratando. O que tem que fazer, Quer contratar. que é contratar, que é ir na obra e esclarecer todas as dúvidas, que é fiscalizar. Ou seja, ele está fazendo o que tem que fazer porque ele não tem aquela confiança, ah, sou engenheiro, já fiz 20 obras, não. Então ele está fazendo o dever de casa. O tal né? do senso comum. Eu preciso ser muito bom no que eu faço para gerenciar muito bem as pessoas, porque eu sou especialista, eu sou a pessoa, e aí eu centralizo tudo, coloco as pessoas para fazer, mas eu fico sempre na cobrança e nas necessidades de estar presente. Entendi. E aí essa nova geração chega com a questão, não, mas tem quem faça, por que eu preciso fazer? Sabe o tal do ego? Não tá Sim. mais do mesmo jeito? Sim. E aí, quando a gente fala sobre serenidade, a gente entende que o tal do ego, muitas vezes, é o que sobrepõe a qualidade do serviço. Sim. Porque é o do meu jeito, porque eu sempre fiz, eu tô há 30 anos fazendo assim, por que que agora vai mudar? Tudo que eu falo sempre às pessoas, a gente não pode generalizar, mas de uma forma, né? Na maioria das vezes, é o que acaba acontecendo. Então a gente precisa dar um passinho para trás, nos reeducarmos, porque o mercado está mudando, as pessoas estão mudando, e a gente precisa aprender a lidar com pessoas, porque as máquinas estão dando conta de muita coisa. Sim. Na época da escola, não sei se para vocês era assim, mas o tal do, nossa, você precisa saber escrever muito bem uma redação, você precisa Sim. saber escrever muito bem. Hoje existe essa necessidade, gente? Você joga lá na IA, olha, eu quero um texto assim, 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 que fale sobre isso, 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 e que tenha esse tom de voz. Ele te entrega. Você dá lá uma olhada, coloca lá uns pitacos sobre o que você acha que é interessante e entrega. Você tem Ah, que mas ser- e qual que é a expertise da pessoa? Entender qual que é a necessidade, quais são os Analisar. pontos, analisar e depois lidar ali com o cliente na hora da entrega. E entender o cliente para você poder É. entregar. E o chat, né? Os derivados aí da inteligência artificial, o que acontece na prática? É impressionante como o que você pediu, o que você faz, você lê e você corrige muito mais do que um livro. Já reparou isso? Ou seja, você fala assim, não, isso aqui deixa eu entender. Por quê? Porque é do seu interesse, Uhum. né? Vamos dizer assim, você tá buscando só o ponto que te interessa e que você quer saber. Você não tem que ler um livro inteiro E aí para você tá tomar uma poupando decisão. tempo. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente olha pessoas poupando tempo, facilitando, às vezes buga, né, a nossa cabeça. Poxa, mas na minha época, sabe, tava a folha de almaço, eu ia lá na biblioteca, fazia lá o textinho. Então, não tem mais essa necessidade. É um caminho bem delicado que eu digo que tem que tomar cuidado para as pessoas também não dependerem da IA, né? Ela vem para Sim, complementar. sim. Mas hoje, se no seu processo seletivo você tem que, né, filtrar ao máximo para você não trazer uma pessoa que é dependente de inteligência artificial, para ela poder saber desenrolar também, Sim, né? sim. Então tem que ter um conhecimento técnico ali ou aptidão mínima para poder desenvolver as É isso que as vai fazer a habilidades. diferença. O resto a IA faz, né? A Exato. diferença faz a correção que você faz, a pergunta que você faz, como é que você Sim. sugere, como é que você pergunta, né? E assim vai. Mas a verdade, o que eu vejo dessa nova geração, né? A gente tem alguns amigos e clientes em comum que tem uma cultura de vendas muito forte, né? Assim, do mesmo jeito que a gente viu, ai, tem que ir tudo pro digital, agora a gente está vendo, ai, todo mundo tem que ter uma cultura de vendas, uma cultura comercial, um time comercial muito forte. Como é que você enxerga essa
essa fase que a gente está vivendo? Você fala de questão de cultura. Cultura de vendas dentro das empresas, né? O famoso. Todo mundo vende? Não. O Adib falar que ele não é que ela não é uma indústria farmacêutica, que ele é uma empresa de vendas que vende o material farmacêutico, né? Então, assim, tem muita gente comprando essa ideia. Eu acho que é realmente um caminho, né? Mas você tem que entregar também o que você vende, né? Vamos dizer assim, não é só vender, né? Tem muitas empresas que o time comercial é maior que o time Uhum. que o time de execução, né? Como é que você está vendo esse movimento? Porque quem está estruturado realmente está tendo muito resultado, né? Eu acho que as pessoas passaram a entender que o negócio, a base do negócio é a venda. Então, assim, se eu tenho um time muito bem estruturado, né, capacitado e está entregando, a questão da produção, da entrega, Eu contrato. eu contrato, eu aumento minha equipe, se está tendo demanda, eu estou fazendo acontecer. Porém, a que custo? Eu acho que seria essa a pergunta. Isso funciona para todo mundo? E é interessante que toda modinha, quando chega no mercado, e modinha eu digo às vezes até no bom Sim, sentido, né? sim, Quando ela chega no mercado, todo mundo quer testar. E sim. muitas vezes as pessoas não analisam, não estrutura antes de colocá-la dentro. Nossa, tá fazendo? Eu vi, é o tal do vídeo, né? Eu vi no vídeo, o povo tá fazendo, tá testando e eu vou colocar aqui também. Tá, mas a que custo? Qual é o tipo de estrutura? E às vezes eu coloco uma estrutura lá de mais de 20 vendedores. E aí desses 20, às vezes 5, 6 entregam. E aí qual que é a questão? Eu tô sabendo contratar, a questão é simplesmente ampliar a minha equipe de vendas ou estruturar e até mesmo na entrega. Quantas vezes eu tô vendendo para o mesmo cliente? Exato. Como é que tá o meu pós-venda? Como é que tá meu relacionamento com o cliente? Porque, assim, o mundo é imenso. Se a minha intenção é simplesmente vender uma vez para cada um, ótimo. Mas se a minha questão é recorrência, estou estruturando dessa forma? Como é Então, que tá? existem Qual que é a várias. jornada desse cliente? Qual que é a jornada desse cliente? Porque colocar as pessoas para fazer venda ativa é fantástico. Eu ligo para uma pessoa que mal conhece o meu serviço, eu entrego uma vez, a entrega não é muito boa, mas aí eu corro para outra. Então, se a intenção é pontual para cada um deles, tá ótimo. Mas se não, eu preciso rever tudo isso. Porque às vezes a minha folha incha por conta dessa contratação dessa equipe de vendas e eu não consigo fazer toda essa outra questão da jornada do meu cliente. Entendi. E aí eu gero outros problemas. Sim, porque todo mundo só olha ali o custo direto, né? O comissionamento, o faturamento, mas às vezes existem os custos fixos, exige quanto aumentou o custo de produção em função disso, e assim por diante. Na construção civil, eu confesso que esse ponto é um ponto muito difícil, né? Porque a gente é algo físico, né? Ou seja, a gente só consegue vender uma capacidade que a gente tem de produção. Não adianta você, vou vender um apartamento por dia. Não adianta, eu não vou produzir um apartamento por dia, né? Então, assim, é mais fácil disso ser mensurado, né? Então, assim, você fala, cara, não adianta que aqui só dá para fazer um prédio, não dá para fazer dois, não dá para vender dois, e assim por diante. Agora, quando a gente fala de produtos digitais, quando a gente fala de serviço, né? A qualidade pode cair muito, né? E aí, quando a gente fala sobre uma farmácia, você entende que, assim, é um tipo de produto que corriqueiramente as pessoas precisam. Sim. E aí não depende da minha farmácia a questão da qualidade. Porque o produto em si, ele se vende, e a necessidade, ela existe. Então, esse modelo de negócios, quando a gente fala de uma farmácia, é uma coisa. Quando a gente fala sobre outros segmentos do mercado, talvez não funcione do mesmo jeito. Mas o que faz o cliente comprar numa farmácia A ou comprar na farmácia B? A experiência do cliente lá dentro. Então, é Sim. sobre experiência. A cultura de vendas do seu funcionário lá dentro. Não é ele vender a Como eu fui Novalgina, atendido. entendeu? Exatamente. Como que foi a minha experiência desse cliente lá dentro. E você sentiu algum preconceito do mercado por você ser um escritório de advocacia e tecino, Pedro? Não, Porque na verdade, pessoas, né? tem ensino de venda lá, Tem. toca o sino quando vende. Por que que Conte-me a mais. cultura de vendas, né? Agora abrindo para vocês dentro de um escritório de advocacia. Por que que eu tenho um sino lá? Não é só quando eu vendo o contrato, pessoal. É comemorar se um funcionário compra um carro, as conquistas daquele funcionário, Legal. quando tem sentença favorável dentro de um processo que a gente atua. Então, a cultura de vendas está dentro disso, entendeu? Eu levo todo o meu time técnico para um curso de vendas. Pedro, por que você leva o seu time técnico para o curso de vendas? Porque ele precisa vender a ideia para o juiz, entendeu?
Então, as vendas não tá só na assinatura do contrato. A venda tá em relacionamento com o cliente, na conversa com o cliente, na conversa com o juiz, na comemoração. Então, essa é a cultura de vendas dentro de um escritório de advocacia. No ramo da construção civil, são outros detalhes. Sim. E aí, isso responde um pouco a sua pergunta quando você falou sobre a sua filha. Se a gente olhar para um escritório de advocacia há 10 anos atrás, seria mais ou menos esse sistema? Não, com certeza não. Exatamente. Então, a gente olha sobre uma estrutura que até então, para nós, lá atrás, era muito 100% engessadinho, né, Sim. quadradinho, e a gente vê que hoje, não, tá tudo bem, não precisa ser esse quadradinho assim, né, as coisas podem se expandir, a cultura pode mudar, e a gente tá falando sobre um mercado que até pelo senso comum, não mudaria, está mudando. Exatamente. Sim, sim, sim. E assim, e é o que a gente falou, né, o que movimenta o mundo hoje são os times comerciais, né, tem muita gente falando, muita gente estruturando, muita gente... E a outra coisa que eu vejo muito no mercado empresarial, tanto é que é por isso que você está aqui hoje, né? Porque você fez o evento para criar um ambiente de empresários. A gente tem um grupo de empresários que à tarde a gente vai estar lá, né? Explorando um pouquinho da sua experiência lá, né? Assim, mas eu vejo também esse movimento de mastermind, de grupo de empresários, de uma série de coisas. Como é que você enxerga esse movimento? Ele é muito positivo, desde que a pessoa que está ali na frente, comandando tudo isso, realmente entregue não só a questão de qualidade, mas valor. E assim, existiu um movimento muito grande há uns 10 anos atrás, começou, né, com a questão do coach. Não sei se vocês lembram dessa onda que chegou no Brasil. E aí esse movimento trouxe, por consequência, esses outros movimentos de encontros de empresários. E aí de entregas pontuais. Então, ao invés de eu fazer um curso, eu vou num encontro e algumas das minhas dores pontuais serão sanadas ou pelo menos elucidadas por ali. E aí, quando a gente traz hoje para o Mastermind ou para outros encontros com empresários, e não só em grupos mistos, mas em grupos também, muitas vezes, diversos, no sentido não só de segmento, mas muitas vezes a gente vê também hoje encontros só de mulheres, porque elas se sentem mais à vontade de falar sobre as questões empresariais no ambiente onde só existem mulheres. Não sei se vocês já ouviram falar de como funciona, mas a segurança que passa de eu falar com uma outra mulher, muitas vezes, sobre as minhas dores e me deixar ser ouvida por outras pessoas, traz essa história, né? Nossa, eu preciso frequentar mais. Porque quando eu vou para um grupo misto, muitas vezes isso não acontece. Os homens falam, a gente escuta, não todos, mas na maior parte é assim. E muitas vezes eu não posso me colocar numa situação vulnerável, porque muitas vezes vai vir o dedinho. Ah, mas tinha que ser mulher, mas a mulher não sei o quê. Ainda existe essa questão machista dentro do meio empresarial. Mas quando a gente vai para esses grupos, aí se a gente pensa numa forma positiva, eu sinceramente sou 100% a favor. Sim. Porque a gente tem não só a troca de conhecimento, a troca de experiências, eu já conduzi vários encontros dessa forma, a gente tem a questão do network, de novos negócios que podem vir a surgir. E são coisas que muitas vezes não acontecem num evento que a gente só fica sentadinho ali assistindo uma palestra. Esses contatos não acontecem... O que você não pode virar é profissional de evento, né? Que hoje em dia tem, né? Tem. Né? E aí você faz um evento para vender um outro evento, para vender um produto. Empresário de palco, né? E você só chama gente que tá lá porque quer fazer network, ninguém quer, né? Ninguém quer, porque quer vender o seu produto, não é porque quer fazer network. Todo mundo chega ali para simplesmente venda pelo venda, né? E todo mundo sai vendendo. O que eu acho, né, o que a gente vive lá na Black, no Constru Black, que é o nosso... Eu acho que isso requer muita paciência, né? Hoje, depois de um ano de grupo, a gente percebe que o grupo está mais maduro. Então, que as pessoas confiam mais umas nas outras, que as coisas acontecem, cria-se menos essa expectativa da geração de negócio propriamente dito, porque eu acho que o grande ganho, ele é o conhecimento. E aí né? a venda vem por consequência. A venda pelo vem relacionamento. O negócio vem por consequência, ou seja, eu acho que o conhecimento, o relacionamento, ele é muito maior do que a venda direta, né? Vamos dizer assim, eu tenho um grupo de mentoria, né? Então, assim, você quer saber quando um cara tá lá só para fazer negócio? O cara entra, nítido, né? É nítido, o cara fica meia hora, dá um boninho, faz uma pergunta mais ou menos e vai embora, entendeu? Então, assim, o que acontece na prática? Participe da quantidade de grupos que você consiga
pertencer, né? Participe dos grupos que dão match com os seus valores, com os seus pensamentos, com os seus objetivos, né? Que nem, por exemplo, assim, o grande... Você vai ver hoje à tarde lá, você vai ver o seguinte, a grande dor do pessoal é o quê? São os sensos comuns da construção civil. Ou seja, a empresa chegou até aqui, daqui para frente ela ainda depende de mim, né? E assim, então, todo mundo que está lá está brigando a grande maioria está brigando pelo mesmo... com a mesma dor, né? E assim a gente vai sanando. Mas a gente acredita muito nesses eventos. A gente acha que... Eu acredito que São José dos Campos ainda está engatinhando nisso, porém, os grupos são mais autênticos, Bacana. né? Pela experiência, enfim, que eu já participei de vários e ainda participo de alguns, o que eu já escutei, Kelly, eu trabalho muito home office, eu não tenho equipe, eu não tenho time, é eu empresa. Então, esses momentos me faz sair de casa, conversar com outras pessoas, entender como é que o que está acontecendo no mercado, entender as outras Dividir as dores, possibilidades, né? dividir as dores, entender que a outra pessoa também está passando pelo que eu passei, ou às vezes, né, eu já passei, como é que eu faço para te ajudar? Sim. Então, essa empatia entre os empresários, ela é muito interessante. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, quando você vai falar sobre a sua empresa e você senta para um empreendedor em si e senta para conversar com o CLT, como é que é a conversa? Meu, sai dessa. Olha, lá na empresa tá pegando. Olha, a gente tem 13º, você vai dormir, né, com a cabecinha no travesseiro, tá sossegado. É a desmotivação. E quando você vai com outro empresário, os perrengues, eles continuam existindo. Só que assim, ó, meu, continua, né? Eu tô tentando, você também tenta, você vai por aqui, eu vou por ali, e a gente vai se dando a Resolver mão. assim, exatamente. Eu resolvi assim, eu passei assim, eu te entendo. Não vem aquela desmotivação, veio o Sim. tal do não, a realidade é essa, mas o que a gente pode fazer para mudar? Sim. Então, eu acho que esses grupos, quando você vai com essa mentalidade de crescimento, de compartilhar, olha, eu já cheguei até aqui, se você quiser, né, eu consigo te passar mais ou menos os caminhos. E como é que você fez para chegar, para fazer o que você está fazendo? Eu acho que quando vem com essa mentalidade de troca, todo mundo cresce. Porque e existem algumas pessoas que falam, mas eu não vou participar daquele grupo porque eles não têm o que agregar. Toda vez que a gente ensina alguém, a gente também aprende, porque a gente passa a se analisar e a lapidar mais do que a gente faz. E outras coisas podem vir a surgir. Às vezes, quem está ali naquele ambiente não é o seu cliente ideal, não é o seu foco. Mas aquela pessoa vai te vender muito bem para o mercado. E aí, outras oportunidades podem vir a surgir. Sim. Então, assim, não entrar com esse foco, mas isso vem como consequência. Sim, sim, sim. E é aquele negócio, né? O que abre a cabeça, né? O conhecimento que traz, assim, realmente essa parte que nem você falou, dessa cumplicidade, né? Vamos dizer assim, quando você vai escrevendo isso, né? Vamos dizer assim, a gente faz o MBM juntos lá. Qual que é a verdade? Quando você tá de fora, você olha, nossa, as pessoas são tão amigas assim, mas por que que é isso? Por que que é aquilo, né? E aí a gente passa Sim. perrengue para entregar As aplicabilidades. tarefa, né? Que a gente tem tarefa agora, né? Entendeu? E aí você vai vendo que tá todo mundo com a mesma dificuldade. É o Você vai senso de coletividade. Exatamente. E aí você entende que você não tá afundando sozinho no barco, né? Tem um monte de gente tirando água de dentro do barco também. E você fala, uhul, vamos lá, galera. A gente vai bater o sino para quando a gente conseguir tirar a última gotinha daqui de dentro. Exatamente. Porque o empresário, né? Aquilo que todo mundo fala, né? O último da fila, né? E todo mundo que entra para empreender acha que é o contrário, né? Ou seja, você é o último a sacar qualquer benefício da empresa. Você é o último a tirar férias. O seu Prolabore é o último a ser pago, né? Porque você só vai receber se todo mundo... Você vive na inconstância. Se der para pagar todo mundo. Você só vai tirar férias se tiver alguém organizado, né? Se tiver organizado, tiver alguém para te cobrir. Então, assim, é mais fácil você, como empresário, quando está no começo da jornada, você cobrir as férias de alguém do que o inverso, né? Então, assim, então a gente vai... Empreender não é para todo mundo e ser CLT não é para todo mundo. Então, graças a Deus existem pessoas... E outra coisa, já que a gente está falando muito, né? Eu não sei o quanto você é ligado na internet, mas eu uso a desculpa de que eu trabalho com isso para poder ficar bastante, né? Mas, assim... Existe um movimento muito grande das pessoas falando saia do operacional, né? E agora recentemente começou um outro movimento que fala assim, ó, sair do operacional não é bem isso que você está imaginando, né?
vamos dizer assim, saia do operacional, mas vá para o tático, vá para o estratégico, né? Ou seja, e quanto mais você cresce, mais você vai trabalhar. Você pode trabalhar de forma mais inteligente, mas você dificilmente vai conseguir trabalhar menos, né? Para se ter sucesso, tem que ter trabalho duro. Como é que você vê, como é que você vê essa realidade? Eu acho interessante quando a gente fala saia do operacional, desde que você tenha uma equipe estruturada para. E aí você deixa a cultura muito bem estabelecida, é o tal do eu posso viajar. A partir do momento que você pode viajar e as coisas continuam fluindo, você, nossa, ó, tá sobrando tempo. Para quê? Para ir para estratégia, para expandir, para ver novos serviços, novos produtos, enfim. E aí você vai utilizar o seu tempo com mais inteligência e não para estar fazendo simplesmente o trabalho braçal, no sentido não que não, essa pessoa que está fazendo o trabalho braçal não seja inteligente, mas ela foi contratada para. A partir do momento que você está fazendo o trabalho dela e de outras mais 10 pessoas dentro da sua equipe, quem cuida da estratégia? Você vai tirar alguém de uma dessas cadeiras para cuidar da estratégia da sua empresa? Sim. É o tal do quem não tem tempo também para ganhar dinheiro. Sim. Então, como é que você ganha mais dinheiro? Como é que você traz mais trabalhos, ou, enfim, parcerias e tudo mais? E aí, esse tempo sobrando, entre milhões de aspas, você vai para um encontro desses de empresários para expandir a ideia sobre outras coisas. Inovar. Para inovar, para trazer outras experiências para a sua equipe. Então, eu acho muito interessante o saia do operacional. Porém, a que custo você está saindo? Se for para desmoronar o que você está deixando para trás, para depois ter que refazer tudo, desculpa, não é interessante. Então, Vai dar um tiro no pé. a sua empresa tem que estar muito bem madura para. Mas, Kelly, então eu tenho que ficar no meu operacional para sempre? Não, e se você tiver que ficar no operacional para sempre, desculpa, alguma coisa você também está errando. Isso é um fato. Sim. É porque hoje é vendido, né? Isso. Sim. Descaradamente saia do operacional, aí o empresário aprende isso num grupo de mentorias e sai, e a empresa não tem estrutura para isso. E a internet é muito mais fácil você atrair pela dor do que uma forma de captar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que realmente todo mundo quer sair do operacional, né? Eu não sei se eu já te contei a minha história, mas essa é a minha terceira construtora, né? E nessa, agora, na Lácio, eu tenho um combinado com o meu sócio, que é, eu pego a obra, você faz. Então, eu já montei a empresa para ficar no comercial e no estratégico. E ele para ficar no operacional. E chegou, por um bom período, a gente ficou no operacional junto, né? Porque num primeiro momento, como é que a gente montou a empresa? Eu apesar de não estar no operacional, eu sei tocar obra, né? Sim. Toquei a vida inteira. Então, nós falamos o seguinte, olha, nós vamos ter no máximo 10 obras simultâneas, que se der tudo errado, você toca 5, eu toco 5, e a gente não precisa de ninguém. Beleza? Beleza. E assim as coisas foram andando. Só que a gente chegou assim e falou assim, chegou um dia, a gente chegou em 10 obras. E a gente viu que a planilha é linda, mas que 10 obras não pagavam as contas, né? E hoje a gente tem mais, tem 20 e poucas obras. E aí a gente foi criando essa estrutura e fazendo tudo isso. Porém, as pessoas não entendem que, apesar de não estar no operacional, hoje eu tenho 53 anos, eu não tenho dúvida em falar que eu sempre fui muito do trabalho, do acordar cedo, mas hoje é a época que eu mais trabalho na minha vida. Porém, eu tô aqui fazendo um podcast trabalhando. Porém, eu vou almoçar com vocês e tô trabalhando. Porém, você entendeu? Porém, eu vou fazer outras formas de exercer. Só que você tem a convicção de que as obras estão rolando. Estão rolando. Exatamente. Que é aquele negócio. Tem que entregar ao final, né? Vamos dizer assim, o seu negócio é o sucesso lá. Exato. O sucesso em alguma ação, o sucesso de um bom contrato, tal. O nosso sucesso, né, é a obra bem entregue. O que eu brinco é o seguinte, você tem que ter o prato principal bem feito. Todo restaurante acontece em função de um bom prato de comida, né? Todo o resto vem depois. O nosso caso é a obra, ou seja, não adianta você vender e eu faço alto padrão, mas eu não entrego alto padrão, não vai resolver nada. E o que muitas vezes acontece? Não, eu vou sair do operacional, porque eu vi lá no vídeo, isso é muito interessante, tá? Eu vou sair e a minha equipe vai tocar. Aí, a cada 10 minutos, a equipe tem que ligar para o cidadão, porque o cidadão simplesmente não passou o bastão, ele só saiu do ambiente. Como é que a gente faz?
pode isso, e toda hora pedindo essa permissão para que as coisas aconteçam. Você não entrega autonomia para a sua equipe, você não gerencia as tarefas da forma mais inteligente, no sentido que cada um é muito bom para fazer e entregar, e, em contrapartida, a pessoa nem fica na estratégia e nem fica no operacional, é o tal de um pezinho lá, um pezinho cá. E hoje, provavelmente, a gente deve encontrar muitos empresários vivendo isso. E assim, o que eu tô muito esperançoso, né? É que, nem eu te falei, eu acabei de escrever lá o meu manual da cultura, e onde até você vir aqui foi um incentivo a mais. Falei, pô, agora eu preciso escrever, né? E uma das coisas que todo mundo percebe, que eu percebi a hora que eu estava escrevendo, é o seguinte: primeira coisa foi que eu escrevi 100% sozinho. Sozinho, assim, sem contratar um profissional para me ajudar. Porque eu queria realmente entender o que estava lá. Mas o que todo mundo não percebe, ou que eu não imaginava antes de escrever, é o seguinte: tem muita coisa que eu estou escrevendo lá que hoje eu não pratico. Que eu estou escrevendo para passar a praticar. Né? Vamos dizer assim, eu tenho que ter uma reunião semanal 1 a 1. Cara, é lindo de falar, mas eu não faço isso com todos os liderados. Mas vamos escrever para começar a fazer. Se é isso que vai fazer que a cultura seja implementada, não é nem um mundo perfeito e nem é uma meta alcançável, e também não é para você escrever o que está errado, né? Então, assim, eu acho que isso é uma orientação que as pessoas têm que ter também na hora de estabelecer as regras. Sim, né? E aí quando a gente fala sobre missão, visão e valores, voltando àquele primeiro assunto, existem empresas que falam assim, nossa, Kelly, mas a minha empresa está consolidada, existe há 30 anos, há 50 anos, a minha missão, visão e valores, sei lá, tá, quantas vezes você já atualizou aquilo? Porque o mercado muda, as pessoas mudam e o seu propósito como empresa também muda. E aí, quando a gente vai lá contextualizar, mas se a gente colocar assim, não é bem isso que a gente vivencia. Então, tá, vocês estão dispostos a fazer essa mudança para isso começar a acontecer? Porque se está alinhada a estratégia da empresa, e para que as mudanças aconteçam, essas mudanças não só na empresa, mas as pessoas e no contexto geral, tá disposto? Então tá, a gente começa a mudar aqui, começa a falar sobre a questão do manual de cultura da empresa e como é que a gente passa a fazer essas atividades. Então, é olhar como um todo. Quando a gente entra numa empresa, a gente faz o diagnóstico, as pessoas às vezes perguntam, né? Poxa, mas por que tem que fazer a entrevista individual com as lideranças? Porque muitas vezes o cenário de um não é o mesmo do outro. E outra, as respostas podem ser influenciadas durante a conversa, tá? Eu não vou falar, deixa para lá. E aí, quando a gente pega cada um deles de forma individual e aí as respostas são todas sigilosas para nós e a gente não expõe depois, a gente compreende o real cenário da empresa, que muitas vezes não é o mesmo cenário que o dono passa pra gente, porque ele não consegue visualizar tudo. E tá tudo bem, não precisa, sabe, ficar com o perto no coração. Como eu não conheço a minha empresa, E como não eu não existe conheço empresa meu pessoal. perfeita. Né? Não existe perfeita e a gente não consegue estar 100% do tempo em todos os ambientes, falando com todas as pessoas todo o tempo. E muitas vezes as questões que acontecem ficam tão internas entre as equipes que isso não chega na alta gerência. E aí é quando a gente entra para entender tudo isso e passar, olha, as dores são essas de uma forma geral. Como que nós vamos lapidar, né? Quais são as aplicabilidades que a gente pode começar a trabalhar e assim, e sem chutar o balde, sabe? Sem meter o pé na porta, porque as mudanças incomodam. Então a gente já tem o dia a dia, os problemas acontecendo o tempo todo, aí chega uma pessoinha do nada lá de fora, agora nós vamos fazer o diferente aqui. Não vai funcionar. Mas quando a gente vai reeducando as pessoas, trabalhando de forma, né, mais assim, didática a questão do aculturamento da empresa, elas tendem a vir a acontecer. E aí acontecem duas questões. As mudanças acontecem e algumas pessoas pedem para sair. E tá tudo bem também, porque elas começam a não se ver dentro desses ambientes. E algumas empresas não mudam. Ou nunca se viram, agora só estão com coragem de sair. Também. E aí algumas empresas acabam não fazendo as mudanças realmente, não aplicando, com medo de perder pessoas. Mas quanto essa pessoa já te custou? Estando lá, né? Então, assim, será que não vale a pena ter mais esse custo para colocar uma outra pessoa muito mais estratégica e realmente traga o que você está precisando? E muita gente tem medo de romper por laços emocionais, não são nem financeiros, né? Vamos dizer assim, puta, me ajudou a estar até aqui, tá junto comigo. E aí, quando a gente fala de cultura, uma das perguntas que eu faço para as pessoas, como é que você vê a sua equipe? A equipe é um time ou uma família? Porque dependendo da forma como você vê, o tipo de relacionamento que você tem, o tipo de cultura que você precisa implementar.
Se a sua equipe é uma família e não um time em que você troca a qualquer custo, como é que você lapida a sua família para manter ela? Porque vão ter as questões acontecendo e que muitas vezes você fala: "Poxa, mas está aqui do meu lado e tal". Então, como estrategicamente você mantém essa pessoa? E de que forma você deixa ela para ela muito claro: "Olha, até aqui eu consigo chegar. Daqui em diante não é mais interessante nem para mim, nem para você". Uhum. E a forma de te ajudar é te colocando no mercado para você ser muito mais feliz lá do que você é feliz aqui. Então é trabalhinho de mãe. E aí quando a gente fala sobre time, a linguagem é diferente, entendeu? Então essas mudanças elas acontecem com linguagens, formas diferentes, cada um dos seus contextos e cenários. É que hoje em dia o pessoal lida muito mal com cobrança, né? Vamos Sim. chamar assim, né? Só que não quer ser cobrado, execute, né? Vamos dizer assim, a obra ela é muito verdadeira, né? Porque o serviço é físico, né? Então chega no fim do dia, você sabe quem produziu, quem não produziu. Não E aí tem, não tem segredo, entendeu? quando a gente fala de um cenário em que os acidentes acontecem com uma certa recorrência, que as pessoas correm risco de vida trabalhando com isso, né, entendem a necessidade da cultura de segurança. Por que que eu faço isso? Para Exatamente. manter a minha integridade, para Sim. manter a minha saúde, porque tem pessoas lá na minha casa esperando por mim, eu preciso chegar lá seguro, bem. E assim, é o tal do eu não preciso pensar para agir assim. Isso é nosso. Eu faço assim porque aqui a gente funciona dessa forma. E aí eu já entrei em algumas empresas em que o técnico de segurança do trabalho falou: "Ah, Kelly, não tem uma semana que a gente não enterra um na região de empresas de madeireira, né". Falei: "Tá, mas não tem os equipamentos? Não tem a segurança?". "Não tem, mas eles burlam o tempo todo". Sim. Então é da cultura do ambiente onde eles trabalham burlar para as coisas serem Mas mais às vezes a rápidas. liderança não tá olhando para isso, né? E aí que às vezes você tem que É, tomar é a o atitude senso de comum, desligar né? É um. o senso comum, né? É. E não tem jeito. E aquele negócio, quando você quebra alguns sensos comuns, a gente tem um senso comum na construção civil, que agora estão se espalhando para tudo, né? Que é difícil ter mão de obra, né? Cara, eu nem gosto de falar isso, porque dá a impressão, sabe, superstição, que você fala assim, vai atrair problema. Mas assim, Bate na cara, madeira. bate na madeira. O que que acontece? A gente não tem problema com mão de obra, para ter mão de obra para executar o trabalho. A primeira coisa que a gente fez, o que que foi? A gente tem uma conversa de adulto, né? Que é o seguinte, olha, enquanto tiver trabalho, você está comigo. E quando não tiver, não está comigo. Por quê? Porque a maioria das construtoras quebram porque tem medo de perder as pessoas, Uhum. começam a pegar serviço só para pagar a folha de pagamento, certo? E aí ele é reconhecido no mercado como um cara barateiro porque ele pegou para pagar a folha de pagamento. E aí ele não consegue mais sair desse lugar e E ele virou fica um looping. e ele vira só e ele fica só ali. O que que a gente percebeu? O que prende o bom funcionário, o bom prestador de serviço a gente é um negócio chamado produtividade. Esse cara não quer saber quanto você paga aquele serviço por metro quadrado. Ele quer saber a combinação de quanto você paga versus quanto ele vai produzir no mês trabalhando com você. A hora que você junta essas duas coisas, é quanto ele vai emitir a nota no fim do mês. Então, se ele vai trabalhar direto com um proprietário, ele fala, cara, nessa obra não vai chegar material, Eu vou nessa ficar obra eu enroscado. vou ficar enroscado, essa obra aqui tá toda bagunçada, então eu vou cobrar caro para eu poder chegar no final do mês e fazer. Então o que que a gente faz? A gente paga valor de mercado, não paga nem mais, nem menos, só que a gente usa tudo que o mercado tem para aumentar a produtividade. Então, se eu preciso botar um guincho, eu coloco um guincho. Se eu preciso botar duas betoneiras, eu coloco duas betoneiras. Se o material está sempre lá disposto, eu só chamo o cara a hora que ele tem frente. Uhum. Você entendeu? Então eu falo assim, ó, não, tá aqui, ó, você tem frente. Ah, quanto que é para fazer? Faz o quanto você aguentar. Aí o cara vai lá, então na nossa obra, ele produz mais ao mesmo preço, no final do mês ele retira mais. Então, o que que aconteceu? A nossa obra passou a ser objeto de desejo. Você entendeu? Você otimizou. Eu otimizei para Tornou ele. a empresa atrativa para que as pessoas Para queiram ele. trabalhar ali. Exatamente. Então a gente não tem mão de obra nesse problema e a gente também acabou aquela dependência de falar, cara, se esse cara cair no mercado, ele nunca mais volta. Cara, tudo bem. Mas o que que já aconteceu? Teve cara que caiu no mercado Voltou. e a hora que a gente teve a oportunidade, ele voltou. Porque ele também vai lá no mercado e vê que as outras não estão tão preocupadas com isso.
Então, assim, os sensos comuns você consegue quebrar a hora que você aprofunda no assunto, né? E você pensa de forma estratégica A gente, num todo. o Leandro fez um curso de vendas lá, e chegou para um fornecedor nosso lá do clube, que você deve conhecer ele hoje, que tem uma rede de lojas de tintas. Ele falou: quem não perde venda aí? O cara, então, eu. Ah, não. Ah, como é que você não perde venda? Ele falou: não, porque eu cubro qualquer orçamento. Ele falou: tá bom, você não perde venda, você perde dinheiro. Que acaba sendo muito importante. Muito pior. A sua mercadoria tá Então, indo e o dinheiro por quê? não tá Porque vindo. existia um senso comum que Desconto. cobrir qualquer orçamento atrai cliente. Cara, você tem que atrair. Se é uma forma de atrair cliente que te traz prejuízo, não te traz lucro, então não tem que atrair por esse motivo. Você tem que ir quebrando fugindo dos sensos comuns. Acho que essa que é a verdade. Tá bom. Bacana. Bom, bem que você falou, hein, Kelly? Dá para fazer mais uns 3 aqui para a gente matar o assunto. Com certeza, eu tenho mais vários assuntos aí. Mas, Kelly, deu o nosso tempo. Obrigado por ter vindo, por ter aceito. Né? Eu acho que vocês falaram que gostam de São José dos Campos, então o que vocês precisarem aqui pode contar com a gente, né, Pedro? Com certeza. E aí não vai faltar oportunidade para a gente fazer outros episódios. Poxa, Obrigado. foi um prazer estar com vocês. Como eu disse, passaria mais umas 5 horas, pelo menos, falando sobre. Eu sou apaixonada por esse tema. Acho que cuidar de pessoas, lidar com pessoas, enfim, é algo que eu faço, acho que provavelmente até dormindo, né? Em pensamentos, em sonhos. Mas a NPW que puder auxiliar vocês e o Deixa as redes mercado de uma sociais, forma a forma geral. de entrar em contato. NPW, explica o que a NPW faz. O que a NPW faz? Bom, nós temos... Faz tanta coisa. A gente faz bastante coisa. Desde a alocação na área de pessoal de TI, pessoal nessa área tecnológica, a gente faz a alocação de pessoas, a gente faz recrutamento e seleção de pessoas também em questões estratégicas da empresa, então, assim, a área administrativa, o financeiro, o que vocês precisarem dessa área, e a gente tem um outro braço, que é onde eu sou responsável, que é o DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, onde nós oferecemos para o mercado, né, palestras, workshops e outras coisas, alguns treinamentos focados, então, em liderança, cultura, aculturamento da empresa, a atualização da missão, visão e valores da empresa, a gente faz esse trabalho também dentro das empresas, e a gente tem também a entrega da questão do diagnóstico para entender o que está acontecendo na sua empresa e das aplicabilidades. E aí cabe a vocês, então, depois, né, nos próximos passos, aí contratarem e a gente fazer esse trabalho ali de lapidar as suas pessoas, né? O pessoal, a sua equipe, enfim. Independente do plano que você tem de contratação de pessoas, porque as pessoas às vezes falam, mas o meu pessoal não é CLT, é PJ, mas ainda assim a sua equipe. Sim. São eles que representam a sua empresa. Então, a gente cuida desde do PJ, do CLT e de todos os outros segmentos também. Então, para a nossa questão do DHO, não existe nisso. Existem pessoas e as suas necessidades. Legal. Maravilha. Obrigado, viu, Kelly, por você contribuir com a gente. Foi muito valioso, né, a nossa manhã aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir, que está acompanhando, vai ser muito valioso. Obrigada. Legal. Deixa suas redes sociais aí também. Pessoal, minhas redes sociais é Pedro Rezende ADV e também o do escritório é Santos Rezende ADV. A gente é especialista na área do direito empresarial. Vai ser um prazer também receber para tomar um café e entender o momento da empresa de cada um. Legal. Obrigado. Valeu. Obrigada. Abraço.